aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitalizo. Estamos aqui hoje de novo então para falar sobre dados econômicos. Vamos falar hoje aí sobre os dados de emprego, né? A taxa de desemprego saiu aí essa semana. E também vamos falar sobre a confiança do consumidor, que é divulgado aí mensalmente pela FGV. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, né, para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscrever em nosso canal. Como de costume, a gente mostra aqui, principalmente para o pessoal que não viu aí os vídeos passados, né, o caminho para baixar conteúdos grátis no site da Capitalizo, tá certo? Então, abrindo a aba de conteúdos grátis, basta clicar em relatórios grátis e ali você vai ter, então, três tipos de relatórios que são possíveis aí ser baixados gratuitamente. Então, basta clicar em um deles, ou se quiser baixar os três também é possível. E aí vai abrir aquela tela que a gente já mostrou outras vezes, aí basta preencher nome, e-mail e o celular, que não é obrigatório, mas para quem quiser participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, então é importante. Também pode preencher aqui se possui algum investimento aqui, né? Que no caso seria um grupo de interesse. E lá embaixo apertar baixar relatório, então vai ter acesso aí ao nosso trabalho. No caso aqui o que eu estou mostrando que é o cenário de fundos imobiliários, aí, que tem uma análise econômica, uma análise aí do mercado de locação, do mercado de shopping centers. É bem legal, então, baixar esse relatório aqui para conferir o nosso trabalho, tá certo? Então, vamos passar aqui já para os slides, tá? Vamos falar hoje, então, primeiramente, sobre a taxa de desemprego, que vem caindo aí desde março de 2018, desse ano agora, passando então de 13,1% para 12,1%, então desde do cume ali, desde do ápice da taxa de desemprego, né, que foi em março, nós tivemos uma queda de 1 ponto percentual na taxa aí, então. Então vamos lá, taxa de desemprego em agosto abaixo do esperado, tá? Era esperado aí uma taxa em torno de 12,3%, né? Então estava esperando em linha com o que foi apresentado em julho, mas ficando 0,2 ponto percentual, então abaixo do esperado, atingindo 2,1% de desempregados, considerando a força de trabalho hoje. Temos então hoje 12.707.000 desempregados no Brasil, correspondendo então àquela taxa ali que eu mencionei de 12,1%. Ela representa então um patamar 0,5 ponto percentual abaixo do apresentado em agosto de 2017, né? Como a gente pode ver aqui na tabela ao lado, em agosto de 2017 nós tínhamos um índice de 12,6, e comparando com o trimestre móvel anterior ao finalizado em agosto, né, que é finalizado ali em maio, tem então uma variação maior aí, com uma queda de 0,6 ponto percentual. Como a gente pode ver ali de novo, então, maio fechou com 12,7% a taxa de desemprego. Nós temos aqui 92 milhões e 81 mil pessoas ocupadas aí, né, na passagem para agosto. Tivemos então uma variação positiva no número de pessoas ocupadas de 1,3% na comparação com maio deste ano e um crescimento de 1,1% na comparação com agosto de 2017, então demonstrando evolução aí nas duas bases de comparação. O que nós temos então são atividades, principalmente aqui três atividades, grupos, né, de atividades com criação de vagas aí em relação a maio, com destaque então para o aumento em agricultura, pecuária e produção florestal, com criação de 252 mil vagas no trimestre, aumento também em administração pública, defesa, seguridade social, com crescimento de 361 mil vagas. Naquele primeiro caso ali de agricultura, então, a variação corresponde a um crescimento de 3%, tá? Nessa segunda aqui, o aumento em administração pública, defesa e seguridade social, aqui 361 mil vagas, corresponde a um crescimento de 2,3%. E serviços domésticos ali, com criação de 154 mil vagas, corresponde a uma variação de 2,5%, tudo com criação de vagas. É importante destacar que outras atividades muito importantes, como indústria, comércio, construção, transportes e comunicação, né, e informação,
não apresentaram variações relevantes, então sendo esses três aí os destaques. O que nós temos hoje, então, que não consta aqui no slide porque não coube, né? Eu tenho mais alguns dados para passar. Força de trabalho com 104.788.000 pessoas, com uma variação positiva de 0,6%, tanto na comparação trimestral como na anual. Em carteira assinada, nós tivemos, ela ficou em linha aí, né? 33 milhões de pessoas com carteira assinada, ficando em linha com o trimestre anterior e caindo aí 1,3% em relação a agosto de 2017. Pessoas, isso aqui tudo considerando, obviamente, o setor privado. Essas duas que eu vou falar, carteira assinada e sem carteira. Sem carteira, então, 11,2 milhões de empregados, tá? Ficando em linha também com o trimestre anterior e com uma variação positiva de 4% em relação a agosto de 2017, demonstrando então que são criadas aí na base anual vagas informais sem carteira de trabalho. Trabalhadores por conta própria, 23,3 milhões, com um crescimento de 1,5% desde maio e 1,9% desde agosto de 2017. Setor público, 11,7 milhões e com uma variação positiva de 2% em relação a maio e 2,2% em relação a agosto de 2017. Então, o que nós vemos aí, principalmente, é criação de vagas informais, né, mantendo essa tendência aí, embora mais no curto prazo, como até o último item aqui do slide mostra, a criação de vagas formais na base mensal aí, tá? Mas considerando aí num prazo mais longo, nós tivemos então uma regressão aí em relação a 2017, tá certo? Então destaque então para perda de vagas de carteira assinada, uma criação forte aí, uma variação de 4% na base anual empregados aí sem carteira assinada e também uma variação forte no setor público, crescendo 2,2% aí desde agosto de 2017. Então, a gente vai falar aqui a seguir o índice de confiança, então, obviamente, com essa taxa de desemprego aí, ela ainda é bem reduzida, tá certo? Mostrando aqui, então, a variação da taxa de desemprego, a gente pode ver que em março de 2018 foi o ápice aí do ano, assim como março de 2017 foi o ápice daquele ano também, né? Então a gente pode ver que a elevação até março agora foi bem menor, né? No ano passado foi até 13,7, agora até 13,1. Chegamos então a 12,1%. É o menor patamar aí do ano, né? Ali em janeiro tinha 12,2, era o menor patamar, então agora ficando abaixo de janeiro, demonstrando aí uma queda. Deveria ser mais rápido, né? Deveríamos criar mais vagas e principalmente mais vagas formais para impulsionar a economia e a confiança dos consumidores, mas obviamente essa variação negativa aqui é importante, embora devesse ser mais rápida, né? Deveria cair mais rapidamente essa taxa de desemprego aí, que hoje é de 12,1%. Já passando para a confiança do consumidor, tá? É um índice aí divulgado pela FGV. Esse índice ele é um indicador que antecipa aí tendências de mercado e tendências de consumo. Ele é divulgado numericamente, né? Considerando que se o índice estiver abaixo de 100%, estamos num quadro de desconfiança. Acima de 100, né? 100 pontos, na verdade. Acima de 100 pontos, então, estamos em um quadro de confiança do consumidor. Então, vamos dar uma lida rápida aqui para a gente entender melhor o que é esse indicador. Então, vamos lá. O consumo de uma economia é determinado tanto pela capacidade quanto pela predisposição dos agentes econômicos para o gasto. A capacidade de consumo é determinada por nível de renda e disponibilidade de ativos. Já a disposição de consumo é determinada pelas perspectivas futuras da economia, sobretudo em relação a seus reflexos sobre o mercado de trabalho e a situação financeira individual. Então, é diretamente relacionado com o que a gente vinha falando aí, que é a taxa de desemprego. Quando o consumidor está satisfeito e otimista em relação ao futuro, tende a gastar mais. Quando está insatisfeito, pessimista, gasta menos. Dessa forma, a confiança do consumidor atua como fator redutor ou indutor do crescimento econômico. O monitoramento do sentimento do consumidor tem o objetivo de produzir sinalizações de suas decisões de gastos e poupança futuras.
constituindo indicadores relevantes na antecipação dos rumos da economia. Então, o indicador ele acaba antecipando se as famílias têm uma tendência a consumir mais, e inclusive até expectativas aí quanto à economia e ao mercado de trabalho. Então, já passando para o último slide aqui, índice de confiança, então, geral, caiu 1,7 ponto, né? Em setembro agora, já teve vários meses caindo aí nos últimos meses, reflexo aí do mercado de trabalho, né? A situação financeira das famílias, aí ainda existe muitas famílias endividadas, embora o grosso, né, a massa da dívida tenha reduzido aí nas últimas divulgações, o número de famílias endividadas aumentou. Então, o índice de confiança geral passou de 83,8 para 82,1, lembrando que abaixo de 100 pontos é um patamar aí de desconfiança, né? Retomamos então o nível de junho, né? Que também era baixo, né? Como é agora. Como eu falei, o impacto da confiança em relação à situação financeira, a lenta recuperação do mercado de trabalho, como a gente mostrou agora há pouco aí, né? Deveria ser criadas aí 200, 300 mil vagas por mês para impulsionar aí a confiança do consumidor, não é o que vem acontecendo. Então, a maior desconfiança ela é focada muito nas famílias de baixa renda, nas famílias de renda mais elevada, aí, o indicador ele vem se elevando. Então, o índice de situação, está errado ali, índice de situação atual, ele subiu 0,9 ponto e chegou a 72,3, que é um patamar bem reduzido aí, 72,3 em relação aos 100 pontos, que é o limite para passar para um patamar positivo. Então, o que nós temos que caiu ainda a insatisfação com a economia, né, com a situação atual da economia, que está em 77,5 pontos, que embora tenha caído, está acima da avaliação sobre a situação financeira das famílias, que embora tenha subido, está no menor patamar de todos aí, em 67,6 aí, sendo o menor patamar de todos os indicadores aí. Então, mesmo tendo subido esse indicador, ele mostra aí, pelo patamar ali de 67,6, que a principal desconfiança então está com a situação financeira das famílias, isso considerando a situação atual. Então, em relação a expectativas futuras, né, foi a queda aí que puxou o índice para baixo, embora o índice de situação atual subiu 0,9, o de expectativas então caiu 3,3% e mais do que compensou então o de situação atual, mas as expectativas estão acima da satisfação com a situação atual, chegando a 89,7 pontos aí, já chegando próximo a 100 pontos. Então, índice de expectativas, destaque para a queda, né? Temos então uma menor expectativa com a melhora da economia, chegando então, caindo, né, para 89,7, tá certo? Como a gente pode ver no gráfico, o menor índice de confiança atingiu ali entre 2015 e 2016, que foi o auge aí da crise, né? Inclusive a confiança já veio caindo antes da taxa de desemprego se elevar ali, lá no início de 2014, ou final de 2013, quando o índice passou de 100 pontos ali, a taxa de desemprego ainda estava abaixo de 6%. Então, como até mostra esse indicador, ele antecipa movimentos da economia, inclusive em relação ao comportamento do mercado de trabalho. Veio se elevando aqui, ó, até ali o início de 2018, mas realmente, como a economia não respondeu, né, e a situação financeira das famílias não melhorou como previsto, o crescimento da economia também não está acontecendo como previsto, tivemos um repique aí e estamos em tendência de baixa na confiança do consumidor, como a gente pode ver mais no canto do gráfico ali, tá certo? Já passando então para nossas projeções, IPCA previsto para o fechamento do ano entre 4 e 4,2, taxa de câmbio 3,7 a 13,80 aí, né, reais por dólar, meta da taxa Selic de 6,5 a 6,75, o Copom já falou que possivelmente para 2019 podem acontecer aí elevações na taxa Selic, embora a tendência para esse ano é fechar em 6,5, podendo chegar a 6,75 dependendo do comportamento do câmbio. Até porque a inflação, embora ela tenha se elevado depois da greve com desabastecimento, ela
depois desse repique, ela recuou aí, chegando próximo a 4%. De novo, deve ficar nesse patamar, não seria o motivo aí para elevar a taxa de juros. Até porque o consumo não vem respondendo pela situação atual aí do mercado de trabalho, pela situação do endividamento das famílias, então realmente a taxa Selic poderia ser levada aí mais pela questão do câmbio do que pela inflação. Obviamente, mais para o médio a longo prazo, a inflação também pode responder aí à variação cambial, né? Nós podemos ter mais inflação pela desvalorização do real. PIB, fizemos uma revisão para baixo aqui, com uma margem entre 1,3% e 1,4% para o fechamento do ano, bem diferente dos 3% imaginado no final do ano passado. Produção industrial, 2,3% a 2,3% de crescimento aí para o fechamento de 2018, tá certo? No mais, é isso. Até o próximo vídeo, então. Um abraço.